Olá, meu nome é Patrícia e no sexto vídeo sobre RMN falaremos de mais algumas informações úteis sobre a técnica. Iniciemos falando da razão pela qual às vezes o sinal do multipleto não aparece bonitinho assim como falamos em vídeos anteriores e como está mostrado na tela. Algumas vezes pode ser observada uma distorção com determinada angulação nos sinais. Para sinais que são distantes no espectro, esse fato reflete a interação dos sinais por serem gerados por hidrogênios próximos na estrutura. A angulação será a mesma nos sinais que estão interagindo entre si. Um experimento que pode ser realizado para essa verificação é a diminuição gradual da diferença de deslocamento entre os sinais. Isso pode ser realizado reduzindo o campo aplicado. Assim, o deslocamento químico, que é constante em ppm, é reduzido quando a escala for dada em Hz. A constante de acoplamento, no entanto, permanece constante, pois é independente do campo aplicado. Quando a diferença de deslocamento é grande, ou seja, muito maior do que a constante de acoplamento, temos a situação mostrada na tela, nenhuma deformação nos multipletos. Mas, conforme a diferença de deslocamento fica menor, as linhas centrais vão ficando maiores e as externas diminuem. Uma outra consequência da mudança de campo aplicado é a definição dos sinais. Apesar de aparecerem no mesmo lugar do espectro, conforme já explicado em vídeo anterior, a constante de acoplamento em Hz fica menor em relação à escala em ppm. A constante não muda, é a relação com a escala que muda, afinando e definindo melhor as linhas. Podemos observar a comparação de espectros realizados em 200 MHz mais embaixo, 250, 300, 500 e 600. Repare que na figura mostrada no topo, as linhas são mais finas e definidas do que nos demais exemplos, onde a frequência do experimento foi menor. Por isso, equipamentos capazes de gerar campos mais fortes geram sinais mais definidos, muito úteis para a análise de moléculas maiores com multipletos mais complexos. A temperatura em que o experimento de RMN é realizado também pode mudar o aspecto de determinado sinal. Um exemplo é o caso do ciclo hexano. O ciclo hexano está em equilíbrio nas suas conformações em cadeira. Cada carbono possui um próton em axial e o outro em equatorial. Ao passar de uma conformação para outra, o próton em axial fica em equatorial e vice-versa. A velocidade de interconversão entre as duas formas é dependente da temperatura. Em temperatura ambiente, essa interconversão é muito rápida e, como os prótons em equatorial em uma forma ficam em axial na outra, somente um sinal é gerado. Para que a interconversão seja desacelerada, a temperatura do experimento deve ser muito baixa. Podemos ver na figura que a menos 89 graus se observa dois sinais bem definidos, um gerado pelos prótons axiais da estrutura e o outro pelos equatoriais. Outra informação bastante útil conseguido através de RMN é a quantidade relativa de prótons que geraram determinado sinal do espectro. A área sob cada pico é calculada por uma operação matemática chamada integral. Pode ser dada numericamente ou representada pela linha de uma integral. O software usado para abrir os espectros integra eletronicamente. Na tela, vemos um espectro de um éster que possui três sinais, um referente ao CH3, o outro ao CH2 e o outro aos prótons aromáticos, que são equivalentes entre si. O sinal do CH3 é o mais desblindado. Ele possui uma integral com um valor de 32,5. Depois vem o sinal do CH2, com uma integral de 22. E o sinal mais desblindado é referente aos 5 prótons do aromático, que são equivalentes entre si. A integral, nesse caso, é 55,5. Assim, temos que o número relativo de prótons de cada sinal é 3 para 2 para 5, refletindo os grupos químicos da estrutura do éster. A altura de cada degrau da linha de integração é proporcional ao número de hidrogênios do sinal.
Outro exemplo pode ser observado, agora uma cetona. Ela possui dois grupos de prótons, uma metila, que está ligada diretamente à carbonila, que fica mais desblindada, e o outro sinal referente às três metilas que possuem hidrogênios equivalentes entre si, menos desblindadas, pois estão mais longe da carbonila. Esse sinal é 3 vezes maior do que o outro, podemos ver isso pela integral gerada pelo programa de integração. Dessa forma, sabemos relativamente o número de hidrogênios de cada sinal. Muitas vezes os programas geram um número abaixo do sinal, refletindo o número relativo de prótons que geraram o sinal, assim como mostrado aqui. Uma outra informação que não foi comentada nos vídeos anteriores é sobre os hidrogênios ligados a heteroátomos. O deslocamento químico de prótons ligados a oxigênio e nitrogênio, por exemplo, variam muito e dependem da estrutura do substrato, do solvente utilizado, da temperatura do experimento e da concentração da amostra. Os deslocamentos são muito afetados pelas ligações de hidrogênio, que desblindam os grupos ligados na ligação de hidrogênio quando comparados aos grupos OH e NH livres, por exemplo. Os sinais tendem a desblindar conforme o aumento da concentração do substrato, pois isso aumenta a ocorrência de ligações de hidrogênio. Além disso, o solvente em que a amostra está dissolvida também afeta o deslocamento. Solventes que levam a maior tendência de formação de ligação de hidrogênio, como DMSO ou acetona, desblindam o sinal. Os prótons de grupos OH ou NH podem trocar com os prótons do solvente presente na amostra e por isso aparecem em um sinal alargado. Além disso, quando a troca é rápida, eles não acoplam com os hidrogênios vizinhos. Em muitas amostras contendo NH e OH, esses prótons podem ser reconhecidos pela aparência alargada do sinal. Outra forma de reconhecer o sinal é colocar umas gotas de água deuterada, D2O, e agitar. Isso levará ao desaparecimento do sinal referente ao OH ou NH. Ocorre a troca do hidrogênio desses grupos pelo deutério, que é o isótopo do hidrogênio de massa 2. O deutério tem propriedades diferentes de spin e absorve em frequências diferentes. Essa troca resultará no sumiço do sinal. Podemos ver um exemplo de sinal para o OH da molécula de 2-nitropropanol. É o sinal alargado em aproximadamente 3,7 ppm. Se a troca começar a ficar muito rápida, no entanto, o sinal pode ficar muito alargado e pequeno e até desaparecer do espectro. Outro ponto a ser observado sobre o aparecimento desses sinais é que há uma maior tendência de desblindagem quando o OH ou o NH forem mais ácidos. Isso é feito da maior propensão para a formação de ligação de hidrogênio nesses casos. Sendo assim, grupos OH de ácidos carboxílicos, por exemplo, aparecem mais desblindados do que grupos OH de álcoois nas mesmas condições. Reparem ainda que nesse exemplo os sinais aparecem bastante alargados, quase desaparecendo do espectro. Bem, espero que com mais essas informações trazidas nesse vídeo, você consiga utilizar mais facilmente a técnica de RMN. No próximo vídeo falaremos de outros experimentos envolvendo saturação e desacoplamento, por exemplo. Bons estudos!